Imagine estar totalmente incomodado, desregulado e desamparado e não ter nenhuma ferramenta para pedir ajuda. É isso que acontece com o aluno de inclusão quando a escola se nega a implementar estratégias de comunicação alternativa para esse aluno. Vamos falar sobre isso? Se você tem um aluno, filho autista, ou algum parente autista, ou conhece uma pessoa autista que não é oralizada, ou tem dificuldades pontuais de comunicação, você tem como dever começar desde já a se aprimorar em comunicação alternativa. A comunicação alternativa é uma ferramenta indispensável para o processo de inclusão dos indivíduos autistas no ambiente de sala de aula, no ambiente escolar ou no ambiente social e outros espaços. Ela promove a autonomia, dá suporte de aprendizagem e, principalmente, promove a qualidade da socialização. A criação de vínculos se dá por meio de comunicação. Mas, Luan, como que a comunicação alternativa vai garantir autonomia para o meu aluno? Simples. Através de estruturas de comunicação alternativa, como as fichas de comunicação, as imagens, as histórias sociais, os prompts, você vai conseguir dar para ele uma consciência, uma compreensão do que fazer nos espaços, de como manifestar-se nesse espaço e, principalmente, como fazer solicitações, como ler e reler esse espaço e, principalmente, como reescrever sobre esse espaço. Isso é autonomia. Quando você tem um indivíduo que, através de uma história social, de uma estrutura de comunicação visual, consegue acompanhar o passo a passo para escovar os dentes, lavar as mãos, usar o banheiro, entender a sua rotina do dia, você está lhe dando autonomia. Da mesma forma, você vai observar nas relações, porque não há como criar vínculos, ter relacionamento e socialização sem comunicação. O indivíduo que não consegue pedir ajuda, não consegue se comunicar, expressando o seu ponto de vista sobre o outro, sobre o espaço e sobre aquilo que está vivendo, é um indivíduo que está limitado em comunicação e automaticamente limitado em socialização. Quando nós trabalhamos a comunicação alternativa, nós vamos ensinar muito mais do que mandos, ensinar muito mais do que pedir por uma necessidade emergencial. A gente ensina também a expressar a sua opinião sobre as coisas, se está gostando, se está feliz, se aquilo é divertido, se aquilo não é. Uma criança na hora da leitura da história na escola pode muito bem, no final da leitura, apontar para uma ficha e dizer se a história era boa ou não. Isso é comunicação. Eu não consigo pensar processo de aprendizagem que não é detalhado para o aprendente. E quando você pensa na comunicação alternativa como um apoio de aprendizagem, é isso que você vai ter. Você vai ter uma estrutura visual que vai dizer ao aluno, ao aprendente, quais são as etapas de tudo que ele vai fazer, mas, principalmente, uma estrutura de comunicação disponível para que ele te diga quando está tendo dificuldade com aquilo. Recentemente, eu fiz um treinamento de uma equipe para ensinar a pedir ajuda. E pedir ajuda é fundamental, porque quem não consegue pedir ajuda engaja-se em comportamentos interferentes, comportamentos inadequados, comportamentos disruptivos. Olha quanto nome eu dei para uma coisa que todo mundo chama de surto em sala de aula, para a gente poder nomear adequadamente as coisas. Mas quando você não tem detalhado aquilo que você tem que fazer e não tem uma estrutura de comunicação que te permite também pedir ajuda, dizer, eu não estou entendendo isso é chato, isso é enfadonho, eu estou entediado, você vai engajar-se em comportamentos interferentes. Então a comunicação alternativa ela também vai servir como um apoio e suporte para a aprendizagem. Se você quer saber mais sobre comunicação alternativa, saber como utilizar em sala de aula, saber como usar ela em processo de inclusão, me segue aqui, vamos fazer uma rede gigantesca de pessoas falando de inclusão, de dentro da inclusão. Um abraço!